Olá, meus amores! Vamos para mais um passo a passo. Estou trabalhando aqui no pano de copa, pincel de cerdas dura, referência 454, com a cor rostinho de boneca. Preencho tudo, tá? E aí, nós vamos sombrear. Para esse sombreamento, eu troquei de pincel, tô usando o pincel da referência 421, número 8, com a cor castanho claro, eu vou sombrear. Lembrando que eu gosto de sombrear, pessoal, quando a base ainda tá molhada. Eu já adiantei o preenchimento e em sequência eu venho sombreando. Posiciono sempre o meu pincel em cima do risco, já para fugir, né, com essas marcas aí do nosso carbono. E aí, eu venho puxando também, ó, já para trazer acabamento, pouquinha tinta e vou usando essa cor castanho claro. Caso você não tenha, você pode substituir por marrom café, jatobá, dá para trabalhar tranquilo. E aí, embaixo de cada mechinha do cabelo, eu venho acrescentando essa cor castanho claro, tá? Como o cabelo tá em cima aí da testa da nossa princesa, então, é ponto de sombra, por isso que eu tô passando o castanho claro. Espalho bem para não ficar excesso de tinta, como vocês estão vendo. Lembrando que esses pincéis, pessoal, de cerdas macias, ele é para acabamento, tá? Não é feito para preenchimento. E aí, com a delicadeza, eu vou seguindo cada movimento do risco. Procuro usar, né, pouca tinta, como eu falei para vocês. Continuo sombreando, usando castanho claro, com pouca tinta no pincel. Sigo os movimentos certinho, tá? Pra gente fazer um trabalho bem legal, sem pressa. Se você quer comprar o pano de copa para pintura em tecido, nós aqui no Ateliê do Em Arte, nós vendemos tanto sem barrado como barrado também. Então, você pode comprar essa sainha de tule também, pessoal, está disponível. Então, você pode comprar, nós enviamos pelo correio, o pagamento pode ser feito pelo cartão de crédito, débito. É só você me chamar aqui no WhatsApp. E é costurada pelo meu marido, o Natan Costura Criativa. Agora, eu venho aqui nessa parte da pálpebra inferior e faço essa marquinha, puxando bem. Espalho. Do outro lado também, vou fazer da mesma forma, isso é bem importante. Faço mais uma marcação na parte de baixo, deixando um espaço para depois a gente iluminar, tá? E do outro lado também. Tudo que eu faço de um lado do olho, eu faço do outro também, exatamente igual. Pouca tinta, tá? Porque se trata de detalhes, então eu tenho que tomar cuidado com a carga de tinta que está sobre o meu pincel. Vou fazer essa marquinha agora na pálpebra superior, nessa parte de cima, seguindo essa parte do risco, ó. Espalhando bem com cuidado também, ainda com a cor castanho claro. Com o pincel número 4, da referência 421, faço um C de um lado e do outro, ó, um viradinho pro outro, com a cor castanho claro. Agora, com o cantinho do pincel, ó, eu venho sombreando bem no meio, puxando com delicadeza. Volto aqui novamente, ó, e vou fazer a entrada da narina. Faço essa marquinha também aqui em cima do nariz, bem, ó, bem delicada. Dou uma espalhadinha, pessoal, ó, pra tirar excesso de tinta. Com um pincel maior, agora eu venho fazendo, ó, essa curvinha, que é a parte do nariz. E aí, sempre que eu passo a tinta castanho claro, eu venho espalhando bem, tá? O segredo é vocês espalharem a tinta para não ficar tão marcado, porque a expressão dessa bonequinha que eu tô fazendo é uma Frozen, ela não é tão forte. Então, sempre que eu passo o pincel, ó, que eu marco, eu volto de novo e venho passando em cima, puxando bem essa tinta.
Vou voltar aqui novamente, porque é necessário, então eu volto e vou reforçando essa parte de cima do olho, da pálpebra, usando o castanho claro novamente. Aqui eu já vou fazer, ó, o acabamento externo da orelha. Faço também o interno. Esse pincel aqui é o número 8, tá, pessoal? Não é o pequenininho. O pequenininho eu uso mais, que é o número 4 ou 0 pro nariz, pros olhos, pra fazer iluminação. Aí, venho bem em cima do risco, ó, já vou aproveitando, passando o acabamento, né? Nesse caso, pessoal, dessas pinturas que eu faço, eu não uso pincel de contorno, tá? Aqui eu vou fazer essa marquinha do buço, ó, entre a boca e a ponta do narizinho e dou aquela espalhadinha. Faço na parte de baixo do lábio inferior também uma sombra e espalho. Agora, com um pouquinho da minha cor caramelo, eu vou reforçar nesse ponto, ó, voltando, seguindo a minha referência, pessoal, tem essa cor, então eu vou acrescentar aqui essa cor caramelo. Se você não tiver a caramelo, você pode usar um pouquinho da cor telha, da cor tijolo, dá certo também, tá bom? E aí, eu espalho, reforçando. Com um pouco da minha cor rosa antigo, eu venho fazendo essa marquinha na parte superior da pálpebra, tá? E aí, eu espalho bem com delicadeza, pra deixar um pouquinho rosadinho. Venho do outro lado do olho também, ó, e dou aquela espalhada com a tinta. Agora, no nariz, eu volto novamente com um pouquinho da minha cor rústica. Pego um pouquinho, ó, intensifico as laterais e também a entrada da narina. Com o pituá de cerdas firmes, da referência 462, o número 0, eu venho com um pouquinho da minha cor rosa antigo e vou aplicar nas bochechas da nossa bonequinha, espalhando bem, para tirar essas marquinhas. Uma dica que eu quero falar para vocês, pessoal, quando ficar assim bem marcado, como vocês estão vendo aqui, vocês podem pegar um pouquinho do diluente, tá? Como já secou. E aí, você vem em cima suavizando o diluente. O Aquarela Silk não, nesse caso vai ser o diluente, tá? E você umedece as cerdas do pincel, dá aquela espalhadinha pra pintura ficar uniforme, tudo certinho, tá? E aí, venho aqui do outro lado também, ó, e faço a mesma coisa. Ficou marcado? Umedeço a ponta do meu pituá com um diluente e espalho bem sobre a pele da nossa bonequinha. Com um pouquinho da cor caramelo, eu vou voltar aqui nessa parte do buço novamente e vou reforçar. E aí, com o pincel número 4, dou aquela espalhadinha, tá? Lembrando que a pintura é sempre observação. A gente, mesmo que a gente tá pintando e não finalizou, a gente pode ir já aproveitando e retocando alguns pontos que é necessário. Para essa parte do olho da esclera, com o pincel número 4, com a cor branco, eu vou preenchendo, tá? Vou preenchendo nos cantinhos e também lá do outro lado. Tudo que eu fizer de um lado de um olho, eu vou fazer do outro lado também. Dependendo, pessoal, vocês têm que observar também de como a boneca tá com a cabeça virada, um olho vai ficar sempre maior que o outro, tá? Dependendo de como tá virado o desenho, a posição que ele está. Com a esclera preenchida, agora eu venho na parte da íris com a cor azul mar, trabalhando ainda com o meu pincel número 4. Eu vou preenchendo, tá? Também espalhando bem. Vou preencher essa íris e também a outra do outro lado.
Com a lateral da íris preenchida, pessoal, eu venho dentro da pupila, que é essa parte maior, esse círculo maior, ainda com o meu azul mar. Posiciono, tá? De um lado de um olho e também eu vou fazer desse outro lado, com um pouquinho da cor azul mar. Agora, com a cor preta, eu venho na parte de cima da íris e vou arrastando para perto dessa cor azul mar, tá? Pra gente mesclar. A nossa referência dos olhos dessa bonequinha, que é a Frozen, uma Frozen mais animadinha, ela tem esse toque de azul mar com o preto. Então, aí eu já venho mesclando, tá? E aí, o que eu tô fazendo desse lado desse olho, também eu vou fazer lá do outro lado. Agora, do outro lado, pego novamente a minha tinta preta e venho, ó, sempre onde não tem, né, o azul mar dentro da pupila, e venho puxando, descendo com essa tonalidade preta, e vai chegar perto do azul mar onde eu já coloquei, tá? Espalhando para não ficar excesso de tinta, principalmente os olhos que são bem delicados, pessoal. Agora, na parte do delineado do olho dela, eu vou preencher também com a cor preta, usando o pincel número 4 ainda. Nesse caso, pessoal, se a tinta de vocês estiver muito densa, dilui com a aquarela Silk Incolor, tá? Porque facilita na hora que você vai fazer esse delineado. Por mais que ele seja um pouco mais grosso, mas fica bem uma pintura bem lisinha, bem uniforme, então vai te ajudar bastante. Depois que eu fiz o delineado dos dois olhos, eu venho com a minha cor pitaia, e aí eu vou acrescentar para trazer uma sombra, tá? Na pálpebra aqui do olhinho da nossa bonequinha. Então, eu espalho bem, ponho num cantinho e no outro lado do olho também, ó, com a cor pitaia. Se você não tiver o pitaia, pessoal, vocês podem usar um pouquinho do violeta. Violeta cobalto, pode também substituir pelo pink. Agora, eu venho do outro lado também, novamente, e faço essa sombra, tá? Ó, usando ainda a cor pitaia. Agora, com branco, eu faço essa iluminação da pálpebra, bem pouquinho branco, e eu vou espalhando bem. Faço de um lado do olho e também vou fazer lá do outro lado. Vou fazer a iluminação também em alguns pontos da pele, tá? Da nossa bonequinha. E com o pincel número 8, eu venho, faço essa iluminação. Vou fazer aqui também na pontinha do nariz. Depois que eu iluminei, pessoal, eu venho com o meu preto, ó, e vou fazendo essa parte, ó, dos olhos embaixo com o pincel número 4. Eu vou fazer um contorno, né? E aí, eu venho na parte de baixo, vou puxando com delicadeza. Se vocês tiverem dificuldade para trabalhar com esse pincel número 4, vocês podem usar o pincel de contorno também. Eu gosto mais desse, tá? Porque eu consigo puxar para não ficar muita elevação. O de contorno é mais quando eu vou fazer cílios, dependendo do que eu vou trabalhar, eu uso ele. E aqui eu tô reforçando novamente, tá? O pretinho dos olhos, para deixar bem pretinho mesmo. Ainda com a minha cor preta, eu vou dar uma sombreada aqui embaixo, tá, pessoal? Usando também o pincel número 4. Aqui tem uma sombra, e aí bem pouquinho preto eu vou dando uma espalhadinha, ó. Ó como fica. E aí, desse lado do olho também, eu vou fazer da mesma forma. Posiciono meu pincel com um pouquinho da tinta preta. Apoio bem a mão para o contorno não ficar tremido, tá? E aí, eu venho puxando
Agora, eu vou fazer o contorno aqui da íris, ó. Venho e faço um contorno com um pouquinho do preto. Do outro lado também, ó. Posiciono meu pincel e puxo bem. Depois que eu fiz o contorno, eu dei uma iluminação, tá? No cantinho dos olhos com um branco, como vocês estão vendo aqui. Agora, a boca com vermelho carmim já preencho. E agora, com um pouquinho da minha cor vinho, eu vou fazer a separação dos lábios, tá? Que é a divisão. E aí, eu venho puxando com o pincel número 4. E olha só que gracinha que já tá ficando. Agora, com o rústico, pessoal, eu venho intensificando novamente, secou, aí eu venho reforçando a entrada do nariz e também o acabamento aqui, ó, a lateral, o Czinho que a gente tinha feito lá no começo, vou deixar mais forte, tá? Agora, para sobrancelha, eu venho com a cor rústica também, o pincel número 4, e vou preenchendo, ó, com pouquinha tinta. Vou fazendo leves risquinhos aqui em cima da sobrancelha, tá? Ó, puxando bem com um pouquinho do rústico. Faço do outro lado também, ó, pessoal. Venho com a mão aqui bem leve. E aí, vou fazer do outro lado com um pouquinho do rústico, dando uma espalhadinha. Pessoal, eu intensifiquei, ó, novamente. Eu só fui reforçando o que eu já tinha feito com um pouco do rosa antiga. Alguns pontos, como vocês estão vendo, as bochechas, a parte do cabelo. E agora, eu tô fazendo a iluminação da pontinha do nariz. Eu volto, ó, e eu observo, vejo que secou, que precisa de mais retoque. Aí, eu volto novamente com um pouquinho do branco, ó, e venho reforçando esse ponto de luz pra trazer volume aqui pra parte do nariz. Agora, com o pincel número 0 e a pupila seca, eu venho fazendo um ponto de luz aqui nos olhos, tá? Um movimento circular com um pouco do branco, ó. Vou espalhando bem com cuidado. Faço mais um pontinho aqui, que é uma pré-luz. Bem pouquinho a tinta. Agora, eu volto e intensifico, ó. Aí, vai ficar bem mais vivo, ó. Que aí, eu já peguei mais carga de tinta. E vou fazendo essa iluminação. Vou fazer desse lado do olho, pessoal, e também lá do outro lado. Venho aqui desse outro lado, ó, em cima da pupila, dou uma espalhada bem, com um pouquinho do branco, movimentos circulares. Acrescento mais um pouquinho aqui. Pego mais tinta, ó, e vou reforçar esse ponto de luz para ficar mais evidente, né? Quando eu coloco mais carga de tinta no pincel, e aí fica bem delicado, ó.
Pessoal, eu vou voltando, ó, e vou reforçando alguns pontos de luz que precisa também na pele, tá? Depois que eu faço essa iluminação dos olhos, eu venho na pontinha do nariz, vou deixando um pouquinho mais evidente. Agora, vamos para a segunda parte,